Boa tarde. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a esta casa de trabalho da missão comprometida com a qualidade e a felicidade. Hoje estamos em festa. Espaguete, meus conterrâneos que estão por aqui, os caravadeiros do Evangelho. Pois é, não. Uma pessoa que alegria. Olha, eu gosto muito de Jacobão, mas gosto muito. Mas Campina Grande tem um cheiro. É bom demais, né? Depois, quando eu cheguei em Campina Grande, sinto o cheiro de Campina Grande. Interessante. Bom, gente, mais uma vez estamos reunidos para o trabalho de hoje, um trabalho especial. Os nossos amigos caravadeiros do Evangelho, que vem nos proporcionar um trabalho de cura, um trabalho evangélico, enfim, vem nos ajudar. Felizmente, comunicamos através do nosso programa, comunicamos no Auditário 1, aqui em todos os lugares que for possível, a vida da nossa querida caravadeiro do Evangelho. Mas eu sei que eles não olham isso. Eles não olham com a quantidade, olham a qualidade. Então, vamos à luta. E vamos pedir a Dona Sônia para fazer a prece inicial do nosso trabalho. Deus Pai da vida, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos espirituais desta casa, que nos acolhe, que nos ampara, que nos dá sustentação. Agradecemos mais uma oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho de luz. Que a Sua luz, Senhor, se faça presente em cada coração que aqui se encontra, para que todos que estão aqui, tanto os encarnados quanto os desencarnados, saiam mais fortalecidos, melhores do que quando aqui chegaram. E que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entender a sua vontade na nossa vida. E que possamos trilhar esse caminho do bem e da paz, com esse amor que o Senhor nos legou há tantos anos. O Senhor abençoe cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, agora iremos à leitura. A fonte viva, né? Evangelho, pelo Espírito de Emmanuel. Nunca desfalecer. Página 61, do livro Fonte Vida, pelo Espírito de Emmanuel. Psicografia do nosso querido Chico, né? Nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, incluindo os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás de enigma resolvido, outros enigmas aparecerem. Outros enigmas aparecerão, deve ser, é normal. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha. Para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto
a comunidade terrestre não vai adaptar à luz da luz, respirarás cercado de lágrimas e expõe-te a desculpar e auxiliar sempre a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as prisões que rodearam o espírito cristão desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e administradores? Onde os verdugos da Boa Nova nasceram? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todos os matrizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal da luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa do governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguido com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar, sempre trabalhando, seguindo, aprendendo, amando e nunca desfalecendo. Bem-aventurados que sofrem, assim diz e está escrito. Bem-aventurados que sofrem. Estamos muito bem, graças a Deus, aqui no planeta de expiação de prova. Estamos bem, sim, porque ganhamos essa oportunidade de resgate. Mas temos que seguir adiante e não olhar para trás com arrependimento. Vamos seguir adiante, que a aprendizagem é grande. Agora, a prática tem que ser maior. Mas fazemos o contrário sempre. Aprendemos muito e praticamos pouco. Mas o palestrante hoje, nosso querido amigo Davi Falcão, com a palavra, vem para cá, rapaz, trabalhar, nós queremos te ouvir. Lá vai o feixe de luz. Pode fazer aqui, onde você quiser, olha, de pé, de bananeira. Dá para me ouvir bem aí? Se der para me ouvir bem, eu vou dispensar o microfone. É porque eu vou ficar com o tablet na mão e vai ficar uma confusão generalizada, né? E são diversos instrumentos, né? Boa tarde a todos, né? É com imensa alegria que nos fazemos presente mais uma vez aqui à casa a União Espírita Chico Xavier. Hoje, na responsabilidade da discussão, do estudo que vamos fazer, está essa criatura aqui, vosso amigo, colega, confrade espírito Davi de Jesus Falcão, né? Davi Falcão. Então, hoje trazemos esse tema, desdobramento. Não tenho a pretensão de trazer a verdade, mas trazer esclarecimentos, até porque é um tema que não é tão simples de você abordar, embora seja uma necessidade de todo mundo. Todos nós nos desdobramos, né? Alguns conseguem fazer o desdobramento consciente e os outros, os demais, fazem o desdobramento durante o sono natural, que é o que a gente vai ver aqui na noite de hoje, né? Então, existe, como eu já falei, dois tipos de desdobramento. O anímico, que é
Você que se anima por consciência própria e sai do corpo, que pode ser provocado, e o desdobramento através do sono natural. Vamos nos ater principalmente na tarde de hoje ao que se dá através do sono natural, que é o mais interessante para nós, para podermos compreender o que nos acontece durante o desdobramento. Mas vamos explicar de forma superficial o desdobramento anímico, para também não deixar nada em falta, né? Para não ficarmos pendentes com isso aí. Então, animismo, para a gente poder compreender um pouco, animismo significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações espíritas, na comunicação dos espíritos, as comunicações que acontecem através de nós, né? Tendo, nesse caso, manifestado apenas o seu próprio conhecimento, que se encontra latente no inconsciente. Davi, Oi. permite uma coisa? Pois não? Eu vou aqui nessa sala, a gente não escuta bem não. É? É para o microfone. Então vamos em frente. Não, ali. Alguém pediu, foi? Tem um pedestal? Se tiver, vai ajudar bastante, né? Então, a imagem ali nos traz a ideia do inconsciente, nos vindo à tona, né? Que na realidade esse inconsciente nada mais está. Aí vai ficar ótimo. Aí, era. Mas agora já tem. Trava-me. Só tem inteligente do não. Isso aí, tá? Graças a Deus, somos rodeados de pessoas inteligentes. Isso é É os caravaneiros, né? Então, esse inconsciente ali, que a gente acredita estar no cérebro físico, mas na realidade aquele inconsciente está no espírito, né? Então, aí onde você vem do inconsciente, ele considera o subconsciente, e a figura aqui retrata como se fosse algo que vem lá de trás, do inconsciente como se fosse algo bem para trás, né? Então, vamos poder falar um pouquinho sobre o fenômeno anímico, né? O fenômeno anímico significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos desencarnados, quando ele impõe nelas algo de si mesmo à conta de mensagem transmitida de além-túmulo, tendo, nesse caso, manifestado apenas o seu próprio conhecimento que se encontrava latente no inconsciente. A interferência anímica inconsciente, por vezes, é tão sutil que o médium é incapaz de perceber quando o seu pensamento interferiu ou quando é o espírito comunicante que transmite suas ideias pelo contato perispiritual. Então, precisamos falar, como estamos falando de animismo, é preciso entender que não existe comunicação nenhuma que seja 100% a comunicação direta do espírito. Isso aí, nós que somos espíritas sabemos disso. Não tem como uma comunicação ser 100% do espírito. Ela sempre vai ter a interferência, vai haver um animismo do próprio médium. Uma explicação lógica, quando a gente faz estudo da mediunidade, é que se você colocar um recipiente com água, colocar um cano sujo e um outro recipiente para receber essa água, a água, quando transcorrer esse cano sujo, como é que vai sair lá embaixo? A água vai sair contaminada a alguma coisa. Então, esse cano seríamos nós, o veículo, somos contaminados. Então, não tem como não haver uma contaminação na comunicação, né? A causa do fenômeno... Sim, outra coisa interessante que eu marquei aqui, precisa a gente fazer uma elucidação. Muita gente faz uma confusão de animismo e mistificação, né? É preciso a gente fazer uma distinção de animismo, que animismo é o nosso próprio espírito se manifestando através do nosso próprio corpo. E a mistificação é quando eu muitas vezes quero atacar um colega que está me desagradando e eu faço aquela representação de uma incorporação, digo os impropérios que desejo, ataco o outro dizendo que foi um espírito. Isso aí é mistificação. Então, para que a gente possa entender o que é mistificação, o que é animismo, para que não haja confusão. Animismo faz parte do espírito encarnado, né? É inerente. Quais as causas dos fenômenos anímicos, para a gente poder compreender? A causa encontra nas propriedades do perispírito, que pode desdobrar-se e atuar fora do corpo físico. O termo animismo vem do latim anima, que quer dizer alma, originados da própria alma do médium ou sensitivo, através do desdobramento do perispírito ou corpo espiritual. Então, o ser encarnado ele tem essa propriedade de desdobramento. O anímico, que pode ser provocado, como também pode ser provocado por um terceiro, ou pode ser provocado por você mesmo. Eu vou sair do corpo, então eu me concentro, saio do corpo, deixo o corpo aqui, saio com o perispírito e vou atuar, fazer alguma coisa no plano espiritual. Vamos mudar nossa imagem. Deixa eu ler aqui. Falar sobre espírito, para a gente poder... que a gente vai falar exatamente sobre espírito aí. Os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo, foram criados por Deus,
Os espíritos não têm forma determinada, a não ser para eles próprios. Uma chama, um clarão ou uma centelha podem definir o espírito. O espírito é abstrato, é algo que você não tem como descrever. Não pode agir sobre a matéria, por isso necessita se revestir de corpos que o liguem à matéria. Estes envoltórios fazem de um ser abstrato, o espírito, um ser concreto e definido. Então nós somos definidos e concretos no estado de encarnado. No estado desencarnado a gente tem corpos, mas que não são tão concretos quanto o corpo. O nosso irmão André Luiz, né, a imagem daqui é uma descrição trazida de André Luiz, estudando de acordo com o Espiritismo, estabelece que ele é composto o homem é composto de acordo à denominação de André Luiz, desses seguintes corpos, né, do espírito, e se você olhar o espírito aqui, essa imagem de trás, não tem forma, é formado de corpo mental, e ele se localiza em quinta dimensão, esse corpo mental, ele não tem forma, é redondo. Perispírito se encontra na quarta dimensão, tem a forma humana, esse corpo branco. O duplo etérico, esse corpo mais escuro aqui, é terceira dimensão, e o corpo físico também, terceira dimensão. Então a gente é constituído, segundo André Luiz, isso não sou eu quem estou trazendo, é André Luiz, né? Nós, na condição de encarnados, somos compostos, e o espírito é composto de todos esses corpos, para poder ter uma interferência sobre a matéria no plano físico. Então, se o espírito for desprovido desses corpos, ele não tem como interferir diretamente no plano físico. Não sei se os senhores já ouviram falar de Jorge André dos Santos, né? Uma pequena colocação sobre ele. Nasceu em Salvador em 10 de agosto de 1916, faleceu no Rio de Janeiro, ou desencarnou em 1 de fevereiro de 2017, é contemporâneo nosso, há 2 anos atrás desencarnou, dia 1º agora está fazendo 2 anos de desencarne. Foi um psiquiatra, pesquisador, escritor brasileiro e oficial aposentado da FAB, da Força Aérea Brasileira. Foi um profícuo pesquisador e conferencista espírita e foi presidente de honra da ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, sendo considerada uma das mais importantes figuras do movimento espírita no Brasil, né? Jorge André foi um estudioso da doutrina, muito bem apresentado e representado na FEB, nos programas da FEB, e ele descreve, né, que nós somos formados de inconsciente puro ou espírito, de consciente passado arcaico, de inconsciente atual, de corpo mental, de perispírito ou psicossoma, de duplo etérico ou biossoma e de corpo físico. Na próxima imagem que eu vou mostrar, a gente traz aqui a fusão exatamente das duas visões do nosso irmão Jorge André, né? Interessante que se você parar para observar, você vai ver que tem uma parte que é uma chave de perispírito e outra chave que é corpos mais densos, que esses dois corpos, corpo físico que é o somático e o duplo etérico, é o nosso desencarne, eles deixam de existir. Então, por isso que está aquela parte representada por perispírito. Então, espírito e seus corpos, segundo Jorge André. Inconsciente puro ou espírito, ele diz que está na 8ª dimensão, para a gente poder ouvir essa questão de dimensões, né? Porque quando você se desdobra, é preciso entender qual a dimensão que a gente está se desdobrando. Eu posso me desdobrar, ficar apenas aqui, ó, no corpo espiritual, nessa 4ª dimensão. Eu posso me desdobrar e ir para essa 5ª dimensão, aí vai depender da capacidade de cada um, né? E aí ele diz que a 7ª dimensão, inconsciente passado arcaico, é o reino arcangélico e engenheiros siderais. Inconsciente atual, 6ª dimensão, é o reino arcangélico. 4ª dimensão, que é o corpo mental. 5ª dimensão, corpo causal sem forma e corpo mental com forma. Na realidade, ele traz aqui 2 corpos dentro do mental. Aí vem a 5ª dimensão, que é o corpo espiritual, corpo astral ou psicossoma, né? Ou perispírito. 4ª dimensão. O duplo etérico, biossoma, que é quem mantém o nosso corpo. Muito obrigado, ali, Oswaldo. Certo. Mantém o nosso corpo, é a nossa usina de força, tá certo? É quem mantém o corpo físico funcionando, tanto é que a posição que tu mudou. Deixa eu ganhar um pouquinho, se tiver aí. O que acontece nesse duplo etérico? Não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, de você sofrer um acidente, bater com a perna. Tudo bem, faz parte. Você bate com a perna na barra da cama, da calça jeans, ou sofre uma queda, o que acontece? A calça não rasga, mas sua perna feriu por dentro. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Então, quando a gente sofre uma pancada no corpo físico, aparentemente não tivemos nenhuma lesão no corpo físico, mas esse corpo somático, esse biossoma,
ele sofre alterações. Por isso que a gente tem inchaço, a gente fica roxo, demora a restabelecer a saúde naquela região, porque ele é a usina de força, e se ele for lesado, o corpo físico vai sofrer para se regenerar. Então, enquanto esse corpo não se recompor, nosso corpo físico não volta ao seu estado normal. E os dois estão na terceira dimensão, como eu já falei, no desencarne eles são extintos, né? Vamos seguir em frente aqui com a nossa explanação. Aqui eu trago um quadro agora, fazendo um comparativo. Espiritualismo, Espiritismo, André Luiz e Jorge Andréa, como eles descreveram, né? Primeiro, o corpo divino, inconsciente puro ou espírito, na oitava dimensão. 2, o corpo Buda, inconsciente passado ou arcaico, na sétima dimensão, isso na visão de André Luiz e Jorge Andréa. Corpo nirvânico, inconsciente atual ou sexta dimensão. Corpo mental, é o corpo mental também, quinta dimensão. Corpo astral, psicossoma, corpo espiritual ou perispírito, quarta dimensão. O duplo etérico, que é o biossoma, duplo etérico, está na terceira dimensão. E o corpo somático, que é onde a gente se expressa, corpo físico, né? Esse termo nirvânico ali, eu trouxe um esclarecimento, porque é um nome não muito comum, né? Nirvânico, eu peguei no dicionário, e significa estado de beatitude perfeita, né? Então, é um nível na sexta dimensão onde a gente pode alcançar, mas que a gente tem que estar numa condição muito bem equilibrada, né? Então, a dimensão que a gente mais acessa é essa quarta dimensão, que é o plano astral. Mas as demais dimensões a gente também pode alcançar, mas com bastante dificuldade pelas nossas imperfeições ainda, né? Eu diria que quem alcançou essas dimensões foi nosso irmão Chico Xavier, né? Vamos ao esclarecimento sobre essa questão dessas dimensões, porque são muitas dimensões a se falar, né? Então, pela ciência oficial, e a doutrina espírita não pode fugir da ciência oficial, né? Apenas 4 são reconhecidas oficialmente, mas há teorias que sugerem até 10 dimensões. A gente está falando aqui de 8, há teorias que sugerem até 10. É a teoria das supercordas, que afirma que as 10 dimensões interagiriam entre si, como as cordas de um violão. Mas tudo fica só na especulação. Os próprios cientistas admitem que, com a tecnologia atual, ainda não é possível comprovar as 10 dimensões, né? Isso, a fonte dessa informação que eu trago é da revista Super Interessante. Vamos a outra imagem agora, né? Agora a gente vai entrar no nosso desdobramento que a gente deu falar aqui, né? Desdobramento é a capacidade que todo ser possui, todo ser humano possui, de projetar a consciência para fora do corpo, utilizando-se dos corpos sutis de manifestação. Isso é uma frase de Wagner Borges, do livro Viagem Espiritual 2, né? Veículo de manifestação. Ele fala que de veículo de manifestação é que tem uma fase, o cordão de prata é uma série de filamentos energéticos que se juntam numa só conexão. Então dá a entender que todos esses filamentos se juntam quando a gente deixa o corpo físico e se projeta no plano astral, deixando o corpo dormindo, adormecido, né? Então, veículo de manifestação, é importante compreender que o espírito possui diversos corpos de manifestação que se interpenetram e coexistem em frequências vibratórias diferentes. Ou seja, cada dimensão dessa que a gente citou, das 8 dimensões, tem uma frequência determinada, tá certo? Então, para melhor compreensão do assunto abordado no presente trabalho, dividiremos esses veículos de manifestação da seguinte maneira. Vamos dividir apenas em 3 partes: corpo mental, corpo astral e corpo físico, porque as demais dimensões estão muito além do nosso alcance. Então, o desdobramento pode ocorrer durante o sono, pode ocorrer no transe, na síncope, no desmaio ou sob influência de anestesia. Então, esses são provocadores desse desdobramento. Síncope, para quem não sabe o que significa a frase, suspensão súbita e momentânea da ação do coração ou interrupção da respiração, das sensações e dos movimentos voluntários, né? Então, isso é uma síncope. A gente poderia até dizer que Lázaro sofreu uma síncope, sofreu essa paralisação. E desmaio, desvanecimento, fânico. Então, tudo isso é o sentido da palavra síncope, né? O corpo astral, sendo um corpo energético, com uma capacidade de plasmagem de formas sem sua estrutura, o corpo astral pode se apresentar ocasionalmente durante o desdobramento com configurações não antropomórficas, como bolha de luz, forma vaporosa, formato semi-humanoide e etc. Ou seja, ele é plasticizante, ele pode ser moldado, embora o espírito necessite ter conhecimento e capacidade de mudar seu próprio perispírito, né?
Isto ocorre porque temos como plasmador do corpo astral o nosso próprio pensamento. E como as células astralinas são dotadas de maior aceleração e sutileza, são mais vulneráveis aos pulsos mentais que regem a sua forma. Então, nós temos uma capacidade mental muito maior quando temos um corpo físico. Esse corpo é uma usina de força muito grande. Tanto é que tem estudos que apontam que se a gente pegasse toda a energia nuclear que tem no corpo físico, assim a gente manteria uma cidade como Paris iluminada, não me lembro exatamente, mas por cerca de 10 anos, com toda a energia que temos no corpo físico. É algo em torno disso aí, você pode dar uma estudada que você vai ver. Desdobramento natural, ou provocado. No desdobramento natural, a pessoa desloca-se do corpo sem o concurso da vontade e não compreende como isso aconteceu. No desdobramento provocado, a pessoa tenta sair do corpo pela vontade e consegue. Então, o consciente é você que quer deixar o corpo. Você vai abandonar o corpo momentaneamente e vai fazer alguma ação no plano astral. Vamos falar agora desse cordão de prata que está se formando aqui, que a gente... Uma curiosidade que, a título de esclarecimento, muita gente acha que o cordão de prata sai do umbigo, acostumado com essa questão do cordão umbilical da criança. Na realidade, o cordão de prata sai da parte frontal do encarnado, do corpo físico, e fica na parte posterior do perispírito. Ele poderia ficar frente com frente, mas não. O perispírito recebe esse cordão na parte posterior da cabeça e o corpo físico ele sai da parte frontal, como a gente está vendo nessa imagem aqui, tá certo? O corpo astral é ligado com o corpo físico por um apêndice energético, conhecido como cordão de prata, através do qual é transmitida a energia vital para o corpo físico. Se não tivéssemos o cordão, não teria energia vital transmitida ao corpo físico. Abandonado durante a projeção e também são transmitidas energias do corpo físico para o corpo astral, criando um circuito energético de ida e volta, ou seja, é fluxo e refluxo de energia. Enquanto os dois corpos estão próximos, o cordão é como um cabo grosso. À medida que o corpo astral se afasta das imediações do corpo físico, o cordão torna-se cada vez mais sutil. O vigor e a elasticidade do cordão de prata são incalculáveis. Por meio deste cordão, é possível afirmar que o ser desdobrado jamais se perderá do seu corpo físico. Também não há possibilidade do ser optar por não voltar mais para o corpo físico. Para voltar, basta pensar firmemente no seu corpo físico e o retorno se dará automaticamente. O cordão de prata possui uma espécie de automatismo subconsciente que funciona independente da vontade do ser e atrai o corpo astral de volta ao corpo físico. Então, mesmo que eu não queira voltar, não tem como. Isso vai se dar. No caso de surgir alguma perturbação física durante o desdobramento, o corpo astral será imediatamente atraído pelo cordão de prata para dentro dele. Daí vem muitas vezes a sensação de queda e o de despertar assustado no corpo físico. Não se trata de uma corda de luz, mas sim um feixe de energia de alta densidade, O cordão de prata não pode ser cortado. Muita gente tem essa ideia de que se alguém cortar nosso cordão em desdobramento, O cordão de prata não pode ser cortado por um simples motivo. Ele não é uma corda, tá certo? É energia. Ele não dá nó, ele não enrola e muito menos emendar em coisa alguma. Então não tem como. Ele é um feixe de luz. Ele vem aqui e vai passar. Ele é um feixe de luz energético. O diâmetro dele, desse cordão de prata, de 3 a 15 centímetros, ou de 3 a 15 centímetros de distância, ele tem 5 centímetros de espessura, ou seja, ele é mais ou menos do diâmetro desse microfone. De 10 metros em diante, ele torna-se um fio luminoso. Então, a partir de 10 metros, ele é apenas um fio luminoso. A elasticidade dele é infinita, ou seja, você pode se deslocar para outros órgãos, para outros planetas, ele não vai se romper. A cor, quando muito denso, verde, azul ou alaranjado, quando mais sutil, branco acinzentado, branco prateado ou dourado. Esse dourado a gente vai poder ver mais na frente. Vigor da cúpula, da cabeça do indivíduo, de onde sai esse cordão. Variável de acordo com a saúde de quem se desdobra. Então, quem é doente, quem está enfermo, não tem uma capacidade de desdobramento muito longo. Ele vai se desdobrar, porque é inerente do espírito encarnado. Mas ele não vai ter a facilidade de deixar o corpo, se distanciar muito do corpo. Aviso admoatório, forte tração, ou seja, repulsão do cordão de prata, alertando o ser desdobrado de que está no momento de retornar ao corpo físico. Então, esse cordão é quem nos faz, durante o desdobramento, o nosso retorno. Quando dá a hora, é como se fosse uma campainha que nos chama de volta. Vamos a outra imagem que nós temos aqui.
bem interessante essa imagem para frisar aquilo que eu falei. No corpo físico, sai da parte frontal da cabeça e ele vem para a parte posterior do perispírito, né? Então, aqui, o principal filamento energético do cordão de prata está situado na cabeça, onde se liga internamente na fossa romboide, né? A fossa romboide é uma região do cérebro. Vejamos o que diz André Luiz na obra Mecanismos da Mediunidade. Por um fio tenuíssimo, fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inevitável ao centro emissor. Não obstante, sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Então, você fala de certas coisas que ele diz que o próprio fenômeno da inteligência ele não consegue abranger, e ele faz uma comparação com o radar. O radar é um instrumento que está girando aqui, ele emite um pulso de energia, esse pulso de energia vai, encontra uma aeronave no ar, algo metálico, esse pulso bate no metal e retorna, ele reflete de volta, e aqui eu capto a imagem, sei exatamente a distância e a localização onde ele está. Então, ele faz uma comparativa desse nosso feixe de luz energético, semelhante a um radar. O ponto de ligação do cordão de prata nos corpos. Os principais filamentos energéticos são aqueles que partem da área da cabeça, através dos chakras coronários e frontal, e a partir da nossa da fossa romboide, segundo André Luiz em Evolução em Dois Mundos, né, na página 167. No interior do crânio, na parte desdobrada, o cordão de prata se liga na parte posterior da cabeça astral. É exatamente aquilo que eu falei. E esse filamento, como eu já disse, ele se junta, quando está muito próximo ele é todo íntegro, mas de acordo com que você vai se afastando, ele vai afinando e vira aquele cordão luminoso, né? Catalepsia astral. Isso são possibilidades que acontecem durante o desdobramento, né? Catalepsia astral. Às vezes a pessoa pode sentir uma paralisia dos veículos de manifestação, principalmente dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Chama-se catalepsia astral, não deve ser confundida com catalepsia patológica, que é uma doença rara. Aí tem uma observação, é importante saber que o desdobramento é uma capacidade inerente a todos os seres encarnados e desencarnados. É preciso entender que o desencarnado também sofre desdobramento, ele tem todos aqueles outros corpos. Ele só não se desdobra quando ele está só na condição de espírito. Mas enquanto ele estiver revestido dos demais corpos, ele pode se desdobrar de um nível ou de uma dimensão para outra, né? Vamos à ética no desdobramento. A pessoa que se propõe a desdobrar-se conscientemente deverá estar bem intencionada, sabendo o que irá fazer com as informações que obtiver a respeito do desdobramento, usando-as com discernimento e coerência para crescer espiritualmente e ajudar os outros. Conhecimento implica em responsabilidade, e sair do corpo não é brincadeira, nem turismo extrafísico. O desejo sincero de adquirir conhecimento fora do corpo e o desejo de prestar assistência extrafísica que pode ser manifestado para doentes, encarnados e desencarnados deve ser o nosso norte no desenvolvimento dessa faculdade, né? Falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente poder entender, né? A gente pode adquirir essa capacidade de sair do corpo com facilidade. Existem pessoas que já vêm do berço com essa facilidade e a gente tem que entender que essa facilidade não é para a gente fazer usufruto em nosso proveito, digamos. Existe um mestre, eu não sei o termo que se dá, na Índia, que ele vende essa prática de desdobramento, muitos americanos têm comprado, vão para lá fazer esse curso, né? Inclusive ele tem uma discípula lá, que você bota coisas, objetos, em diversos locais. Algo que tem, você é dos Estados Unidos, está na Índia. Não quero saber uma coisa que tem em cima da minha geladeira, um pinguim. A menina se desdobra, vai lá, volta e descreve tudo que está em cima da geladeira, né? Por exemplo, como é que você pode fazer mau uso desse desdobramento? Você pode se desdobrar e buscar informações. Você vai fazer um concurso público. Você está durante um concurso público fazendo uma prova. Questões que você não sabe, você pode se desdobrar no plano astral, pegar essas informações, voltar e responder essas questões. Tudo isso é possível. O problema é que a gente ainda não tem, ou ainda não adquirimos, ou não sois permitido ainda adquirir esse conhecimento de desdobramento com tanta facilidade, porque a gente é mais inclinado para o mal. Se detivermos essa capacidade de desdobramento, embora ela seja inerente, mas só se dá durante o sono, a gente iria fazer muitas coisas erradas e equivocadas, porque podemos usar em nosso proveito, quando na realidade ela é para ser utilizada como um bem comum para a evolução do planeta, né? Essa jovem que eu falo a vocês, ela faz
você faz perguntas a ela que ela não sabe do que se trata. E ela é jovem, é uma criança ainda. Então, ela sai do corpo, vai, volta e responde a questão. E aí o pessoal fica sem entender como é que isso acontece. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar essa jovem criança lá com esse mestre lá. E diga-se de passagem, esse treinamento é uma fortuna. Paga-se e o mestre lá ainda não garante o resultado. Ele garante que vai lhe ensinar. Agora, se você vai ter a capacidade ou não, ele não garante. E depois que pagar, ele não devolve mais o dinheiro. É um contrato assinado. Muitas pessoas conseguem, outras não, né? Infelizmente, as pessoas só conseguem e só querem isso para quê? Para uso pessoal. Quando isso é uma atividade para a gente usar com fins de benefício comum da nação, do planeta, né? Até do universo, por que não? Então, se a intenção da pessoa for aprender fora do corpo ou ajudar o próximo, terá a ajuda de espíritos amigos durante a experiência. Intenções negativas atrairá espíritos densos, também com intenções negativas, que o perturbarão. Diante do mundo espiritual e das consciências desencarnadas, o ser não conseguirá esconder de ninguém o que ele é e o que pensa. O corpo astral é um veículo de manifestação que reflete o que a consciência é realmente. O que cada um deve almejar com toda força é o enriquecimento íntimo e fortalecimento do amor por todas as criaturas. Isso é o que a gente deve almejar. Estou trazendo esse assunto porque ele é interessante para que a gente tenha conhecimento, mas a orientação da espiritualidade é essa. Não devemos almejar deixar o corpo em estado consciente. Melhor que a gente deixe durante o sono natural, porque isso pode ser um abismo para a gente. Você começar a fazer isso de forma equivocada, né? 3 posturas que devem ser observadas por quem deseja desdobrar-se são humildade, respeito e consideração por aqueles que o assistem. Ninguém se desdobra sem assistência espiritual. Eu posso deixar o corpo físico? Posso, mas terei sempre meu guia ao meu lado. Eu posso até não perceber a presença dele, mas estará me assistindo naquilo que for preciso, né? Quais seriam os sintomas de desdobramento, para a gente poder entender, né? Eu estou lendo mais do que falando, porque eu trouxe um material denso, e se eu não ler tudo, a gente vai ficar com a compreensão perdida, tá certo? Sintomas do desdobramento. Muitas pessoas, ao adormecer, têm a sensação de estar escorregando ou caindo em um buraco e despertam sobressaltadas. Isso acontece devido a um deslocamento do corpo astral dentro do corpo físico, conforme a ilustração a seguir. Então, a gente tem a sensação de cair porque surge esse deslocamento e aí a gente não compreende, e isso se dá, não é num estado de sono profundo, não. Tanto é que a gente costuma ver pessoas, a gente costuma ter comunicações durante aquele estado em que você começa naquele estado de sonolência. Então você está deixando o corpo físico. Quando você sai, quando você deixa de fato, você desliga, a gente vai poder ir mais na frente, né? Os córtex, a gente fica só com uma parte do cérebro ligado, que é exatamente de onde o cordão parte, né? Então, estado vibracional, são vibrações intensas que percorrem o corpo astral, e o físico, antes do desdobramento. O estado vibracional pode produzir uma espécie de zumbido ou ruído estridente que incomoda a pessoa. Tem gente que está dormindo e fica ouvindo um zumbido no barulho, um estalido. Belomonemente, a pessoa tem a impressão de que seu corpo está inflando como um balão, né? A gente tem a sensação de que o corpo está crescendo. Oscilação astral é quando o corpo astral flutua acima do corpo físico sem controle de um lado para o outro, né? Isso acontece também. Ele está flutuando, mas está sem controle ainda. E ruídos intracranianos podem ser percebidos pela pessoa como estalidos, como zumbido, estridente ou como uma espécie de clique energético, bem no centro da cabeça, né? Bem no centro da pineal. Vamos a outra imagem. E aqui, se a gente vê, já não tem mais aquela ramificação, a gente já está apenas com o cordão direto, né? O corpo físico sofre uma ligeira queda de atividade e os liames energéticos que prendem o corpo astral nele afrouxam-se temporariamente, ejetando-o então para a vivência extracorpórea. Aí deixamos a vivência física nesse momento de desdobramento, né? Estamos num estado, digamos, de quase morto, né? Um EQM, porque quando a gente está adormecido, qualquer um faz o que quiser, até que você retorne ao corpo para despertar, para animar. E aí eu faço uma comparativa. Tem um filme chamado Avatar, eu não sei se os senhores já assistiram, né? Onde o indivíduo se liga a uma máquina que foi criada para
poder circular dentro daquele planeta por causa da atmosfera que é diferente. Então, a gente nada mais é do que um avatar. Esse corpo físico é um avatar que o espírito se utiliza para se manifestar na densidade do planeta. Não há nada de estranho nisso. Há outro filme também que eu me recordo, agora me foge da cabeça, antes de eu terminar, eu acho que eu lembro, para eu falar a vocês, me lembrei o filme, só não lembro o nome do filme agora. Eu me lembro a imagem. O indivíduo, ele sofre um acidente de carro. Eu vi há pouco tempo o filme, não lembro o título do filme, para dizer a vocês. E ele era um cirurgião plástico, usava as mãos com muita delicadeza, e ele danifica as duas mãos. E ele não aceita isso, então ele vai para um centro budista na Índia, e lá ele recebe uns treinamentos, né? E há nesse filme um desdobramento provocado por um monge que tem lá. Né? É uma senhora, é um monge feminino. E ele se desloca no espaço, no tempo, não compreende como aquilo acontece. Quando ele domina tudo isso, o que é que ele faz? Ele vai dormir, sai do corpo e vai estudar. Então tem imagem que ele está o corpo e ele sentado lá do corpo estudando, lendo. Podemos adquirir muito conhecimento através dessa técnica. Né? Então eu não lembro agora o título do filme. Exatamente. Então, isso são técnicas de desdobramento. Podemos fazer isso. Agora, para ter essa capacidade... Doutor Estranho. Se você assistir, você vai poder entender isso que eu estou falando. E talvez depois dessa palestra, você vai poder compreender aquele filme um pouco melhor. Né? Quais são os benefícios do desdobramento? Tem algum benefício do desdobramento? Né? Nas horas em que o corpo físico está adormecido, o ser desdobrado pode observar, trabalhar, participar e aprender fora do corpo. Constatar, através da experiência pessoal, a realidade do mundo espiritual. Prestar assistência extrafísica, através da exteriorização de energias fora do corpo para doentes, encarnados e desencarnados. A desobsessão extrafísica e encontra pessoas amadas. Ou seja, ele pode fazer tudo isso. Ele pode o quê? Ele pode trabalhar com enfermos, tanto encarnado quanto desencarnado. Ele pode fazer trabalhos de desobsessão e ele pode também, na condição extrafísica, encontrar parentes, aquelas pessoas nossas que já partiram antes de nós, como dizia Chico, estão no plano astral e a gente pode reencontrá-las com facilidade. Os livros de André Luiz nos relata muito isso, pessoas que estão, por exemplo, espíritos que estavam para desencarnar, que eles vieram auxiliar no desligamento desses espíritos, são conduzidos a colônias astrais para receber a orientação. Vários livros de André Luiz têm narrativas dessa natureza. Né? Se vocês lerem, vocês vão poder observar. Então, a gente está sempre, constantemente em desdobramento. Dormiu, a gente está no mundo astral. A gente esquece o mundo físico, passamos a habitar o mundo astral. Quando o cordão de prata nos atrai, despertamos, voltamos à vivência orgânica, essa vivência física. Ou seja, animamos o avatar que nos pertence. Né? Diga-se de passagem, momentaneamente. Vamos a outra imagem. Assistência extrafísica a enfermos físicos e extrafísicos é uma das grandes utilidades do desdobramento. Está aqui a tarefa sendo desempenhada. Então, se você olhar, está aqui o cordão de prata, né? O corpo dessa jovem está em alguma parte e ela está aqui trabalhando no plano astral. É preciso entender que ela aparentemente está só, mas ninguém trabalha só no plano astral. Temos sempre assistência do nosso guia, de amigos espirituais que nos assistem, que nos auxiliam. Né? André Luiz nos diz a respeito da assistência no mundo espiritual dos seres desdobrados na obra Mecanismos da Mediunidade. O que é que André Luiz nos diz? Efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Isso é uma frase do nosso irmão André Luiz. Outro desdobramento que a gente vai poder ver agora, que é um desdobramento para uma dimensão mais elevada, que é o desdobramento e objetivos mentais. Né? Carregamos para fora do corpo físico os últimos pensamentos e desejos que manifestamos nos momentos que antecederam nossa entrada no sono. Por isso, a importância de mantermos pensamentos elevados antes de deitar e ter em mente objetivos espirituais sadios, porque devemos sempre lembrar a lei de afinidade espiritual. Então, quando eu vou dormir, por que a prece? Por que a oração? Por que bons pensamentos? Para poder a gente... Porque é lei de afinidade. Se eu estou irritado, se eu estou com raiva, se eu estou odiando, eu vou me desdobrar nessa mesma condição. E aí entrarei numa zona de frequência de espíritos que se encontram nessa mesma faixa de vibração. Então, necessário se faz estar sempre com pensamentos sadios, com orar e vigiar, que o Cristo nos pediu, né?
Vamos fazer algumas citações da Bíblia para a gente não deixar nada em falta, né? Desdobramentos que são citações que tem na Bíblia. Na Bíblia existem várias referências simbólicas sobre desdobramento, né? Ezequiel capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E São Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 6, conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, quando ele se refere ao terceiro céu, se a gente for olhar as dimensões, ele foi para a quarta dimensão, ele foi para o mundo astral, né? Mas para a época do Cristo isso era uma coisa inusitada. Hoje, com todas as referências, com todo o conhecimento, com toda a iluminação que a doutrina espírita nos traz, isso não é nada de surpreendente. Mas para aquela época, por isso dessa narrativa, isso são narrativas da Bíblia, né? Agora, um trecho interessante aqui, desdobramento e responsabilidade. É preciso a gente compreender que desdobramento requer, tudo que a gente requer de conhecimento, tudo que a gente conquista, requer muita responsabilidade, né? Não adianta você estar se desdobrando simplesmente para dizer que tem a capacidade de desdobramento. Não. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente vai prestar conta. Tudo aquilo que a gente adquire, que a gente almeja, que a gente alcança, nos foi concedido pelos espíritos superiores. E aí teremos que prestar conta daquilo que nos foi cedido. Talvez eu não tenha vindo com essa capacidade de desdobramento consciente, mas eu insisti, eu busquei, e é o que Jesus disse: pedi e vos será dado, batei e se vos abrirá, buscar e acharei. Então, nós temos esse direito? Temos, mas temos responsabilidades adquiridas junto com tudo aquilo que a gente faz, né? E aí diz o seguinte: é inviável e desaconselhável a prática do desdobramento sem o conhecimento do processo de saída do corpo físico. É preciso conhecer todo esse processo, bem como sem o estudo prévio dos habitantes e situações extrafísicas e das leis sutis regentes em todas as dimensões, como, por exemplo, o karma e a sempre lembrada lei de semelhante atrai semelhante. É necessário estudo paralelo da teoria, da prática, unindo inteligência, sentimento, intuição, ética, disciplina, responsabilidade e, acima de tudo, maturidade, né? Porque se você não tiver maturidade, você vai fazer isso para uso próprio. E aí você vai estar se precipitando em zonas dos abismais. É muito importante lembrar que um dos principais objetivos do desdobramento é a prestação de assistência extrafísica. O desdobramento não deve ser encarado como fuga dos problemas da vida. Eu posso simplesmente, como muita gente faz no meio de discussão, ele se cala. É uma forma de você fugir. Você sai daquele ambiente. Então, a gente precisa entender que não adianta simplesmente a gente estar fugindo da realidade. Minha realidade pode não ser muito boa, mas é aquilo que eu necessito atravessar. Eu só vou crescer atravessando essas dificuldades que eu tenho que enfrentar. Ou então virei, como a gente todos sabe, uma outra encarnação, passar por tudo novamente. E o que é pior, talvez com uma dificuldade ainda muito maior. Então, melhor que a gente siga em frente e siga firme. Euforia extrafísica. Já imaginou euforia extrafísica? Muitas vezes, por falta de experiência durante o desdobramento, é gerada forte atividade emocional. Você não pode ir para um local onde você vai se desequilibrar. A gente é uma balança, emoção e razão. Se você desequilibra uma das duas, você vai fazer besteira. Então, uma das orientações da espiritualidade, se você está muito alegre, ganhou na Mega Sena, não faça nada. Não tome nenhuma decisão. Deixa a euforia passar para você saber o que vai fazer, para equilibrar a balança. Se você está muito triste, sofreu uma agressão, foi atacado, também não faça nada, porque você vai fazer coisas que, quando sua razão voltar, você vai se arrepender. E aí não tem mais como você reverter o quadro. Então, a gente é uma balança e tem que ter maturidade, né? Não, muitas vezes a falta de experiência durante o desdobramento é gerada forte atividade emocional. O estímulo emocional gera uma descarga energética que acaba fluindo pelo cordão de prata para o corpo físico e, por repercussão vibratória, acelera os batimentos cardíacos, gerando dessa maneira a atividade fisiológica correspondente à vigília física. Esta reação, que é gerada em fração de segundos, faz com que o cordão de prata puxe rapidamente o corpo astral para dentro do corpo físico. Então, muitas vezes, por que a gente volta de supetão? Porque nesse desdobramento durante o sono, vamos dizer que minha mãe desencarnou há poucos meses. Eu encontro ela no plano espiritual, no desdobramento, no corpo astral, e aí me emociono demais com aquilo. Então, isso vai prejudicar minha ponta física. O que aquele cordão de prata faz? Me traz de volta. Então, a gente tem que estar equilibrado até para se deslocar no plano astral.
E o desdobramento assistido, acho que até já citei alguma coisa aqui, durante todo o desdobramento, os guias estão presentes, assistindo e orientando o ser desdobrado, mesmo que não possa ser percebido. Na maioria das vezes estão intangíveis, né? Mesmo que o ser desdobrado não os perceba, devido às suas energias demasiado sutis, eles estão lá, observando e conduzindo sutilmente. Praticamente não há desdobramento sozinho, já que os orientadores estarão observando e o ser desdobrado, onde quer que seja. Não, a gente não vai andar no plano astral, estou com medo de ir, não. Você vai estar assistido. Muitas vezes a gente não vê porque a vibração, a energia do nosso guia é muito sutil em relação à nossa, estamos ligados a um corpo denso. E por isso a gente não tem a sintonia de enxergá-lo, mas estarão sempre nos guiando e nos assistindo, né? Aí a gente vai ver agora o desdobramento do corpo mental. Aquilo que eu falei, que a gente pode ir para uma dimensão mais sutil, mas que a gente normalmente só vai até o corpo astral. Quando muito, aos corpos mentais, mas muito difícil chegar lá, né? O corpo mental é o veículo no qual a consciência se manifesta no plano mental, o corpo mental interpenetra o corpo astral, o meio de comunicação nesse plano é o pensamento, é pensamento a pensamento. Então, na dimensão mais elevada, acima do perispírito, a comunicação é pensamento a pensamento. O corpo mental é ligado ao corpo astral através de um conduto energético. Acho que eu tenho uma imagem aqui. Aqui está o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental desdobrado. Aí já saiu outro cordão, que esse aqui é chamado cordão de ouro, né? Então, o corpo mental é ligado ao corpo astral através de um conduto energético bastante sutil, denominado cordão de ouro. O desdobramento mental ocorre quando o corpo mental se projeta para fora da cabeça astral, diretamente para o plano mental. Isso pode acontecer de duas maneiras. Há duas maneiras disso acontecer. Então, a primeira é o corpo mental se desdobra em um só estágio, deixando o corpo astral no interior do corpo físico. Ou seja, ficariam os dois corpos inseridos um no outro, sairia apenas o corpo mental. Isso seria um dos meios, né? E o segundo é o corpo mental se desdobra em dois estágios. No primeiro, que é como está aqui, se desdobra com o corpo astral para fora do corpo físico. No segundo, se desdobra para fora do corpo astral, deixando flutuando nas proximidades do corpo físico ou em alguma dimensão do plano astral. Então, há essas duas formas de você... Aqui está aqui, o corpo mental sem forma antropomórfica. Sem forma antropomórfica porque não tem a formato de um corpo físico. Desdobra-se para fora da cabeça astralina do corpo astral, que por sua vez flutua no ar acima do corpo físico. Então, isso aqui também é um dos nossos corpos, e eles são interligados uns nos outros. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são colocações de Jorge André e de André Luiz. Né? Jorge André, diga-se de passagem, o espírito estava encarnado até 2017, né? E André Luiz nos traz, através de Chico, da psicografia de Chico, essas ilustrações, né? Características básicas de candidatos a desdobramento. Quais são as características necessárias para eu ter esses desdobramentos conscientes, né? Para que a experiência fora do corpo se torne sadia e de grande relevância para a evolução do ser, precisa entender que ele tem que ser relevante, é para a gente crescer, né? É necessário, para quem se candidata a esta tarefa, almejar certas qualidades, atitudes para que aquilo que pode ser um bem não se torne motivo de queda, né? Então, tudo é questão de muita responsabilidade. O candidato ao desdobramento deve ser portador de uma vontade inquebrantável, né? Pois não existe nenhuma forma de evolução espiritual baseada na preguiça. É necessário que a ideia de se desdobrar seja um pensamento diário, seja um hábito. Ou seja, você tem que ter firme pensamento de que você vai se desdobrar e ter consciência de que de fato isso acontece. É muito importante compreender que desdobramento não é turismo extrafísico, nem brincadeira para espiritualistas ociosos e irresponsáveis. A coerência mostra-se como fator decisivo para o bom aproveitamento da experiência. Necessária coerência no cotidiano. Alguém incoerente na vida física também será incoerente na experiência extrafísica. Então, é possível que o indivíduo faça? É, mas será a mesma criatura incoerente, né? Não é muito aconselhável. Altruísmo. Porque vale mais um materialista altruísta do que alguém que se desdobra no mundo extrafísico e é egoísta. Altruístas são aquelas pessoas que se doam de coração, né? Então não adianta eu ser egoísta, eu quero me desdobrar, que é o que eu não sei como é que se chama, o mestre indiano está fazendo, ensina essa prática de desdobramento, essa técnica, e muitas vezes eu quero apenas para me favorecer.
para fazer uso em benefício próprio. Vou fazer um concurso, eu vou poder ir em busca das questões que eu não souber na hora da prova. Então, a finalidade não é essa. Ter prioridades. Para se desdobrar, você tem que ter prioridades. O que é que eu vou fazer no plano astral? Né? Pois muitos querem desenvolver suas potencialidades espirituais, mas estão mais interessados no desfecho de sua novela predileta, no que aconteceu com o carro do vizinho, do que com o desenvolvimento da própria consciência. Então, mas infelizmente é assim. Então você tem que entender que você vai se desdobrar para dar uma tarefa. Eu tenho que estar focado naquilo que eu quero. Mas se eu estou preocupado com a novela, não vai dar. Não ver a novela, depois eu faço. A coisa não acontece por aí, né? Conhecimento sobre o assunto, leitura frequente de livros a respeito do assunto, procurando penetrar o tanto quanto possível nas questões técnicas e morais que envolvem o assunto, visando o aprimoramento da faculdade. Ética, sempre fundamentado nos ensinamentos do Mestre Jesus. Equilíbrio emocional. Quanto maior for seu equilíbrio emocional na vida física, maior será a sua lucidez fora do corpo físico. A gente às vezes sonha, mas não recorda o que aconteceu. Por falta de quê? De equilíbrio emocional. E aquilo que eu falei, quando você se der equilíbrio emocionalmente, o cordão de prata faz o quê? Lhe traz de volta para a ponta física. E aí você não lembra de nada. Você lembra que teve com uma pessoa, mas não lembra de nada, porque você se emocionou tanto que se traz de volta, que vai, né? Tem que ter persistência. Não pense que você vai fazer, vou tentar hoje e vai conseguir. Não. É uma coisa que você vai praticando como um jogador de futebol. É como o indivíduo que chega na casa espírita e vai tentando a mediunidade. Até que hora eu posso falar? Já terminou? Sério? E porque ninguém avisa? Tinha tanta coisa para falar, mas não vai dar, né? Infelizmente, eu lamento. Deixa eu ir para o meu encerramento. Aqui, botei aqui encerramento. Encerramento é o slide 13. Eu vou passar os slides aqui, que a gente ainda tinha. Tá aqui meu slide de encerramento. É porque tinha muita coisa a falar, né? Eu vou ler esse trechinho aqui, é bem pouquinho. É impossível não perceber que a atualização desta faculdade, bem como de todas as outras que o Pai nos concede, deve ser administrada com extremo bom senso, a fim de que a oportunidade não se torne motivo de queda, sempre tendo como base das nossas ações o ensinamento do magnânimo Mestre: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, amar incondicionalmente, de forma que possamos sublimar tudo o que nos foi dado, até mesmo porque ele também deixa a advertência: aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Portanto, devemos ter as nossas mentes, em qualquer circunstância, sempre voltadas para o bem de todos, sem exceção, mesmo aquele que nos ataca. O desdobramento exige prudência, pois nos coloca diretamente em contato com o mundo dos espíritos, onde não há máscara e ninguém poderá transgredir a lei de afinidade espiritual. Assim, aquele que se candidatar ao desenvolvimento desta faculdade necessita primeiramente observar-se, melhorar-se, corrigir-se o melhor possível, para não tornar o que poderia ser imensamente produtivo em um oceano de desacerto, né? O Mestre também nos disse: aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão. Estejamos sempre orientados para o bem, que permitirá que sempre sejamos amparados pelo Mestre. Conhecimento nada pode perto de tudo que o amor pode. Então, não adianta só ter conhecimento, é preciso, antes de tudo, ter amor, né? Porque quando um irmão está no cume da dor, do remorso, do flagelo, nenhuma técnica, nenhuma faculdade, nada é mais poderoso e eficaz do que o amor que Jesus nos ensinou. Então, que Deus nos abençoe. Peço perdão por o material ser tão tenso, ser complicado também, ser bastante até chato, mas necessário para a gente poder ir introspectando e digerindo esses ensinamentos, porque quem sabe, aos poucos, a gente chegar nessa condição de sair do corpo consciente e poder ajudar com mais abrangência a muita gente. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. A fonte está aqui, ó. Tem várias fontes, né? Mas foi uma pesquisa realizada por Leandro Brecher de Oliveira e as fontes estão aqui, ó. André Luiz, Os Domínios da Mediunidade, é muita coisa para citar. É o microfone. Desde tivemos várias instruções técnicas sobre o que fazer, e a pesquisa maior, segundo o nosso irmão Davi, foi do André Luiz, Os Caminhos da Mediunidade. É pouco,
se aprendesse a estudar em casa. Não é agilidade. Deus nos proporciona esse desdobramento. Nada é por acaso, gente. O desdobramento é a causa natural, coisa natural. E cada um, segundo as suas obras, está inserido também aí. O nosso desdobramento serve para aprender, para proibir a nossa prática da caridade, que muitas vezes nós somos convocados pela espiritualidade para quando, em desdobramento, servirmos a espiritualidade. Agora, muitas e muitas vezes, esses convocados falham. Por que falham? Comportamento inadequado para a questão. Perdemos, muitas vezes, a oportunidade de praticar a caridade. E sabemos nós que fora da caridade não há salvação. Olha essa palavra, fora da caridade não há salvação. E Deus também, Jesus também nos ensina que devemos orar e vigiar. Cadê a nossa vigilância? Temos que orar e vigiar o nosso comportamento que influi no nosso desdobramento. Desdobramento não é igual para todos os espíritos. Não é igual a mim. É espiritual que o desdobramento dele é pequeno por causa da sua evolução moral. Ainda não tem a capacidade, como muitos têm, de se desdobrar até outros planetas. Agora, vale salientar, hein? Esse fio, que chamamos fio prateado, que nos fez o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo espiritual, ele não se rompe. Então, há um limite adequado a cada espírito. Não é igualitário, é igualdade. Uns vão menos, outro tem a capacidade menor, outro tem a capacidade maior. No entanto, gente, olha só o que nos ensina a nossa querida doutrina. Nosso comportamento tem que ser vigiado. Tanto estudo, a mesa é farta. No entanto, a nossa digestão ainda está muito fraca. Mais fraca mesmo. Portanto, meus amigos, vamos zelar essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu. Essa mediunidade de desdobramento que nos facilita, que nos proporciona o caminho para a evolução. No entanto, nós desprezamos. Começamos a enxergar mais o mundo material, mais o ser, mais o ter. Desculpe, enxergamos mais o ter. Esquecemos o ser, o praticar. Aprendemos tanto. Portanto, vamos vigiar e orar. Ao sairmos da casa, quando vemos tantos ensinamentos maravilhosos, vamos lembrar e pôr em prática. Vamos trabalhar a humildade, porque a humildade é o maior antídoto do orgulho. Vamos praticar a humildade, fazer o que o Mestre ensina, amar os inimigos, mas muitas vezes não amamos nem os amigos, não é verdade? Ok?
qualquer aborrecimentozinho causa transtorno e desprezamos a amizade. A amizade é coisa séria, quando é verdadeira, quando é praticada. Bem, meu irmão, graças a Deus, tivemos a nossa parte, nossos irmãos campinenses amigos. Lembra disso, Agemiro? Esse ponto político lá de Campina. Campinenses amigos, muito obrigado pela presença de vocês. E que Deus, nosso Pai, continue a pôr em vossas consciências esse maravilhoso trabalho que vocês fazem. Tudo isso na companhia de Jesus, graças a Deus. Roque, vamos rezar para nós. Abra seu coração e fique à vontade. Está meio preso aqui, mas é isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado. Que possamos sair melhor do que entramos. E que tu possas, Jesus, acariciar cada coração aflito de nossos irmãos. E que possa encaminhar os nossos irmãos espirituais que tanto recorrem à tua ajuda. Que Deus abençoe a todos. Sim, seja. E amanhã, gente, pode ter alguém por aqui de Campina Grande, de Queimadas, nosso irmão Miriam está lá, nos contemplando com sua palestra lá no Ceará Espírita Missionário do Consolador, lá em Queimadas, na rua